do livro Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Leon Tolstói. Caso 5. O discípulo anônimo. O jovem seguidor de Jesus. Nos tempos em que Jesus peregrinava pelas cidades da Galiléia e da Judéia, expondo às turbas de ouvintes a doutrina que com ele descera do infinito, ninguém prestaria atenção a um jovem estrangeiro que não se sabia ao certo se seria grego, egípcio ou um samaritano disfarçado. Sua figura era grave, pois mostrava-se profundamente meditativo. Jamais sorria. Porém, ele procurava sempre esgueirar-se por entre a massa de povo para se aproximar de Jesus. Parecia um apaixonado pelo manso Rabone. O moço trazia consigo 2 rolos de pergaminho, feito com pele de ovelhas e alguns apetrechos. Quando Jesus iniciava suas prédicas, lançando ao povo aquelas formosas parábolas, ele punha-se a escrever o que ia ouvindo. À medida que escrevia, o pergaminho enrolado no primeiro rolo passava a ser habilmente transportado para o segundo. Notando-se que o moço estava muito habituado ao delicado mistério. Estudando as lições do Mestre. À noite, chegando ao humilde quarto, ou mesmo ao celeiro no qual estivesse hospedado, fosse em Cafarnaum, em Jerusalém, ou outro lugar qualquer honrado com a visita do Mestre, o moço desenrolava o pergaminho, voltando para o primeiro rolo, e estudava com júbilo as lições que Jesus havia exposto e fora por ele escrito. O moço escrevia em retalhos de peles de ovelhas ou de papiros, comentários ou até mesmo versos sobre os discursos do Mestre, e colecionava tudo. Ele os escrevia em idioma grego, aramaico ou latim. Certa vez em Cafarnaum, a cidade onde residia Simão Barjonas, ou Pedro, o moço observava o Nazareno, que curava uma multidão de enfermos, quando o chefe da sinagoga local, o fariseu Jairo, atira-se a seus pés, suplicando-lhe que tivesse piedade e fosse até sua casa para curar sua única filha, de 12 anos, que enfermara de uma febre violenta e se encontrava às portas da morte. O toque de Jesus. Jesus, cuja virtude já curara uma mulher hemorroíça só com o contato da mão dela na orla do seu manto, empurrado daqui e dali, aproxima-se tanto do jovem que seu manto lhe roça o rosto. Oh, momento sublime! Deslumbrado com semelhante contato, o moço toma timidamente a ponta do manto do Mestre e leva-a aos lábios. Ali, depositando enternecido ósculo de veneração, ficando possuído de indescritível comoção. Ele fita o Nazareno em silêncio,
buscando aqueles olhos iluminados por um brilho singular. E eis que a mão diáfana do Filho do Céu pousa por um instante só, sobre a cabeça do moço. Os dois olhares se cruzaram, sem que uma única palavra fosse pronunciada. E foi só. A menina volta à vida. Ainda extasiado, o moço sentou-se sob umas oliveiras, próximo à casa de Jairo. Minutos depois, o alarido fúnebre que precedera a morte da menina dera lugar a exaltações e aleluias. Jairo franqueava a residência aos visitantes, para que fosse contemplado mais um feito do mestre Nazareno. A menina, havia pouco tida como morta, erguera-se do leito pela mão de Jesus, sadia e feliz, para a alegria e ventura de seus pais, e assombro de toda a cidade de Cafarnaum, que se rejubilou junto com o fariseu Jairo. Então, ali mesmo, à sombra das oliveiras, o moço abriu os dois rolos e mais uma vez escreveu o que acabava de presenciar, mais um feito realizado por Jesus. O moço e o seu ministério. Alguns dias depois, o moço escriba encontrava-se em uma praça, para onde acorriam enfermos de toda sorte. Avultavam nesse dia os endemoniados. Jesus e seus apóstolos não haviam aparecido ainda. Cresciam os lamentos, as queixas, as dores e as lágrimas. Compaixão profunda ante tanta miséria invadiu subitamente o coração do moço em um hausto de amor ao próximo, o mesmo hausto que sentira ao ser tocado pelo Mestre. Num impulso irreprimível, qual autômato obedecendo voz de comando advinda do invisível, aproximou-se de um daqueles endemoniados e exclamou com tonalidade incomum, autoritária: Em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira-te deste homem e vai-te em paz. O enfermo estrebuchou ainda por alguns instantes, proferiu gritos roucos e, muito surpreso, levantou-se envergonhado, mas completamente curado, pondo-se a sorrir, aliviado. E muitos foram curados por ele, o moço anônimo, nesse dia. Meu caro irmão, outro dia te proibi de exercer as curas que fazias, mas doravante o Mestre te autoriza a exercer o teu ministério, mesmo que não sejas um de nós, seus discípulos, pois ele reconhece em ti alguém digno de sua confiança. A partir desse dia, o moço passou a curar endemoniados sem cessar, pois, ao que parecia, essa era a sua especialidade. O sonho do discípulo anônimo. Viera, porém, a cruz do Calvário, e o Mestre alçara ao seio do Pai. Na 7ª noite após a sua ressurreição, o discípulo anônimo, que chorava sem consolação, ignorado e solitário no celeiro em que se alojava,
Adormecera sobre os seus rolos e papiros, nos quais acabara de ler, mais uma vez, os sublimes ensinamentos do amado Mestre, e sonhara com Jesus. Filho querido, dar-te-ei a incumbência de relatar aos jovens que encontrares em teus caminhos o que escreveste. Será bom que te dediques também a educar corações para os meus serviços do futuro. Não te limites a curar apenas os corpos. Trata de elucidar para curar também as almas, pois estas são eternas, mais necessitadas do que os corpos, pois tenho pressa de que se iluminem com os fachos da verdade. O emérito professor. Na manhã seguinte, à noite do sonho com Jesus, quem passasse pelas imediações do mercado de Jerusalém se depararia com um jovem tocando melodias muito suaves, alusivas aos ensinamentos de Jesus da sua flauta. Sentai-vos, irmãozinhos, que terei o prazer em contar-vos a história do príncipe que desceu dos céus para amar os homens sofredores. Do príncipe que desceu dos céus? Conta-nos, conta-nos. Queremos conhecer. Queremos conhecer. E o moço, que deixara de ser silencioso, porque Jesus, em sonho, lhe ordenara que falasse, entrou a narrar aos jovens ouvintes, neste e em todos os outros dias, ano após ano, os feitos do Nazareno, a que assistira na Galileia. De cidade em cidade, ministrava admiráveis aulas de moral com os ensinamentos da Boa Nova, aulas de verdades eternas com a narrativa das curas e das parábolas. Ele elevava a figura amorável do príncipe dos céus como mestre das criaturas para conduzi-las para Deus por intermédio do amor. Assim, tornara-se com efeito emérito e respeitável professor e educador. O velho discípulo anônimo. Muitos anos se passaram sem o moço esmorecer no seu singelo labor que fazia sem receber pagas. Ele entendia ser vergonhoso servir-se o homem do nome sacrossanto de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, para auferir lucros. Os jovens, porém, cresceram. Fizeram-se homens e mulheres, cristãos convictos e dedicados. Eram discípulos do Nazareno, e muitos deles, mais tarde, deram o supremo testemunho, a honra do martírio, quer na Judéia, frente aos asseclas do templo, quer em Roma, enfrentando os leões no circo. Já idoso, com cabelos brancos, ensinava de dia e à noite, tranquilo e confiante, adormecido na sua cama modesta ou no celeiro que lhe cediam para o pouso. Sonhava ele que Jesus voltava a visitá-lo em suas deslumbrantes vestes de luz. Prossegue ainda, filho querido. Prossegue até a morte, porque me tens prestado um precioso serviço. Educa, educa para mim e em meu nome. As almas e os corações que se ignoram, por que me ignoram? A alma é imortal.
E eu tenho pressa que todas se alcandorem ao sol da verdade eterna. Passagens do Evangelho. Marcos, capítulo 9, versículos 37 a 40. Quem receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E respondeu-lhe João, dizendo: Mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, que não nos segue e o proibimos. E disse Jesus: Não lhe o proibais, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que possa dizer mal de mim, porque quem não é contra vós, é por vós. João, capítulo 21, versículo 25. Há ainda muitas outras coisas, porém, que Jesus fez, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que dela se houvessem de escrever.